Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 50º, 90º episódio. Ah, não, é atemporal, né, Nath? Atemporal, não falamos Atemporal, mais em números. perfeito. Bem-vindos ao do Nadia Cast, o podcast do seu coração. Porque hoje falaremos de relacionamento. Eita! Eita! Lembrando nossos ouvintes que quando forem procurar no Spotify, tem que procurar DaniCast, o nome oficial do nosso podcast. Então, o do Nadia Cast seria o nome fantasia? O nome fantasia, Ok. isso. Procure pela razão social. Então, hoje, como sempre, a gente chega aqui e como o conteúdo da Mente Ronin é um conteúdo extremamente vasto, mas vasto em que sentido? No sentido que ele fala desde o início da vida até o final, como você pode melhorar como ser humano. Então, dizer que é uma coisinha só, não é. Ele é extremamente complexo, mas muito prazeroso de ser vivido quando você, através da prática, vê resultados palpáveis na sua própria vida. E esses resultados palpáveis, eles acontecem também no seu relacionamento. E a frase de hoje da Mente Ronin, você pode ler pra gente, Nádia, por favor? Posso, estou com Frase de ela hoje da aqui. Mente Ronin que fala sobre relacionamentos. Vamos lá, vamos ler a nossa frase de hoje. Como aqui nada é inventado, veja, ela está procurando a frase ainda, já era para estar na mão dela. Mas a Nádia, quando fala de relacionamento, balança um pouco ela, porque ela é algo que pega, né? Que, E que... pega só ela ou pega todo mundo? Pega todo mundo. Mas a gente pode dizer assim que relacionamento é você aprender todo dia, né? Todo dia. Tanto é que a gente nem ia falar sobre isso e de repente o meu celular travou. Então acho que eu vou buscar no meu. Cadê o meu? Ah, tá desaparecido o meu celular. Não, é que eu deixei ele no modo avião pra gente poder gravar aqui e ele não puxou, ele desconectou, mas ele já tá vindo aqui. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo, vai dar certo. Então a frase de hoje é: escolha o companheiro de sua vida com sabedoria. Grande parte de nossas alegrias ou tristezas surgem dessa decisão. E a gente começou a nossa pré-conversa do podcast falando sobre isso, né? Sim. Mas e quando fala escolha com sabedoria, a gente não nasce com sabedoria, né? Ao longo do tempo da vida a gente vai desenvolvendo, vai. Então, esse é o tchan. A gente nasce sim com sabedoria. Porque a sabedoria está no espírito. E esse espírito está dentro de você. Mas a gente não A consegue. gente só tem que clarear esse modo de ver a sabedoria. Porque você pode ter um lampejo sim. Você está caminhando na rua, aí você já sofreu um monte na tua vida, seja lá qual for o sofrimento, está caminhando na rua e de repente você troca o olhar com uma pessoa e você não consegue explicar o que aconteceu. E aí? O que é isso? O que é isso que você não consegue explicar? Já que onde existe pensamento não existe amor. Onde existe medo não existe amor. Cara, o que é isso? Se não algo de sábio em você, que soube identificar de alguma forma aquilo. Porque não é assim, aí passei, nossa, você na Itália, num dos teus passeios, aí passou e viu um italiano bonitão, nossa, olha, filhos lindos sairiam desse relacionamento. Você pode ter pensado isso, mas é a mesma coisa do que eu falei anteriormente? Você cruzar o olhar com Não. alguém e de alguma forma enxergar não os olhos daquela pessoa, mas a alma dela. Isso é algo muito profundo. É. Isso, E às vezes a pessoa nem tem o tipo físico que você geralmente está acostumado a olhar perfeito? e você sente isso. É isso, é isso. Então, esse é o Tchan. Então, na verdade, quando o Akbar fala em sabedoria, é uma sabedoria que já está intrínseca a nós. Ela está dentro de todo ser humano. Então, a mente Ronin fala em tirar os véus da ignorância, que Helena Blavatsky já falava, né? Quando ela fala nas 3 salas, que para você evoluir tem 3 salas que você pode passar. Que a primeira sala é a sala da ignorância, a segunda sala é a sala do conhecimento e a terceira sala é a sala da sabedoria. Então, quando a Helena Blavatsky fala desses véus que a gente tem que tirar, quando a gente é ignorante e está naquela sala, é algo muito confortável, porque
Não é ignorante porque você não é inteligente, não. É ignorante porque você ignora alguns assuntos, por exemplo, relacionados à tua espiritualidade. Aí quando você passa a ter conhecimento, que é a segunda sala, você não pode mais voltar para a sala de ignorância, porque agora você Você conhece. já sabe, né? Então, se você já sabe e volta para a ignorância, cara, isso é o maior atraso de vida que você pode ter. E é um atraso para com você e para com os outros. Porque às vezes você veio aqui na humanidade para, de alguma forma, ser um agente histórico. E será que você vai cumprir o teu papel como agente histórico? Talvez mudando os rumos da humanidade, talvez como os próprios livros da Mentonin, que hoje muita gente pode ser que não entenda. Mas para frente, com certeza, eu pelo menos tenho essa certeza, que vai ser um bálsamo para a humanidade quando elas realmente conseguirem compreender o que o Akbar está dizendo ali. Então, será que você voltando para essa ignorância, você vai estar abrindo os teus caminhos em direção à sabedoria, que é a terceira sala? Então, quando você conhece e daí fica inteligível, fica muito mais inteligente, é muito perigosa essa segunda sala. Quando você fica extremamente inteligente nessa sala, você acha que chegou no final. Você acha que a partir daqui eu não posso melhorar. Só que ainda existe pensamento, ainda existe muito conhecimento. E tem gente que fica presa aqui. Muitas pessoas, muitos filósofos ficam presos aqui. Eles não vão para terceira sala, que é a sala da sabedoria, que é isso que o Akbar está tentando mostrar para as pessoas. Ultrapassar, né? Ultrapassar. Que quando você ultrapassa a mente, por isso que é mente, Ronin, você tem que ultrapassar a mente. A mente é só um caminho para te levar a algo que te leva à sabedoria. Essa sabedoria é muito mais ligado à intuição, muito mais ligado a esse olhar que não vê o externo e vê muito mais o interno, que não vê só a quantidade, que vê a qualidade. Porque eu posso ver externamente a quantidade de músculos da pessoa que eu... Nossa, isso chama atenção. Mas será que é isso? Então, falando um pouco desse relacionamento, eu posso falar um pouco de como foi o encontro meu e da minha esposa. Que foi um pouquinho do que a gente estava falando que eu te questionei. Isso mesmo. Né? Que a gente, como você explicou, a gente nasce com essa sabedoria porque a gente vem com esse espírito e essa sabedoria no qual ele menciona é relacionado a isso. Isso. Né? Por isso não ser só o amor físico, quando é sabedoria. E aí eu te perguntei assim, mas você vem num caminho de desenvolvimento. Você tem um relacionamento com a Andrea e vocês vêm juntos num caminho de desenvolvimento. E ele fala ali naquela frase que você precisa escolher o companheiro da tua vida com sabedoria. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não conectou ainda essa sabedoria, Isso. porque a gente está cheio de condicionamentos da Isso. vida. Perfeito. Mas você faz a escolha, né? Você casa, você namora, você casa, você faz essa escolha. E ao longo do caminho você vai descobrindo essa essência, essa sabedoria. E muitas vezes as pessoas se separam, encontram outros amores, mas muitas vezes você consegue se descobrir nesse relacionamento. Que eu te falei, que eu acho que é isso que você e a Andréia são exemplos pra gente aqui que tá perto de vocês, que vem fazendo, vem descobrindo. Então, o caminho mais fácil é, não deu certo, ok, vou embora. E claro que às vezes acontece alguma coisa muito séria que é inevitável que isso aconteça, porque as pessoas sempre falam, conquistar a mesma mulher, o mesmo relacionamento todos os dias é a parte difícil. É você trabalhar com sabedoria. Porque você já conhece a pessoa, você sabe dos defeitos, você já convive com ela. E você mudar esse olhar é diferente. E eu acho que é esse exemplo de que vocês vêm fazendo ao longo do relacionamento de vocês, que a gente pode trazer para as pessoas aqui. Perfeito. Porque eu vejo muito isso, assim, eu quero ter um relacionamento baseado nisso. Pode demorar, mas quando realmente for para ser, tem que ser assim, porque é mais difícil você escolher todo dia a mesma pessoa do que todo dia você querer estar com alguém diferente. Sim. Ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, que é tudo muito fácil. A tecnologia, as redes sociais, elas também facilitam isso. Perfeito. Mas é algo vazio. Algo vazio. Então, como começou o meu relacionamento com a Andrea? Por que eu falo dele? Porque quando a Andrea me viu, ela viu a minha alma. Ela é intuitiva. Ela me escolheu. Quando eu vi ela, eu vi uma mulher muito bonita. Como homem raso de inteligência que eu
era no momento, vamos chamar de inteligência, porque era muito mais instinto do que propriamente inteligência. Era sobrevivência, né? Você Sobrevivência. buscava Eu sobrevivência. vi uma mulher muito bonita, eu falei, nossa, que mulher linda. Se eu conseguisse conquistar a mulher dessas, eu me sentiria o cara mais lindo do mundo. Sendo que na época não me achava. Me achava muito mais inferior, até por todos os traumas que eu havia vivido, que as pessoas que me conhecem mais sabem, com bullying na infância, e por estar minha vida inteira lutando contra o peso. Então, para mim sempre foi difícil uma autoestima, ter autoestima. Sempre foi baixa a estima. Então, naquele momento que ela olhou, eu olhei para ela e vi uma mulher muito bonita. E ela não. Ela viu outra coisa. Ela viu o meu interno. Por isso que eu estou falando. Foi uma escolha de sabedoria por parte dela. Minha não. Tá, mas então, o que aconteceu? Então, pode acontecer isso com muitas pessoas. Uhum. Porque, de alguma forma, você pode pensar assim, então, mas a pessoa que está comigo hoje, ela é culpada de um monte de coisa e eu vou me separar. Porque, na verdade, quando a gente fala para você tirar a culpa do outro, é porque você tem num relacionamento 50% de culpa em tudo que você faz. Culpa e acerto. Porque nunca a culpa é só do outro. Então eu lembro de um dia de estar conversando com o Akbar e a gente estava lá com um amigo e o amigo, mas às vezes a mulher ela é totalmente errada, é daquelas que é do balacobaco, gasta um monte, não se controla, é bocuda, sei lá. Vamos pensar uma mulher com características bem negativas. A culpa é dela por não dar certo o relacionamento. E daí o Akbar disse para esse nosso amigo, não, a culpa é tua. Daí ele falou, por quê? Ué, você escolheu errado. Por isso que ele fala da escolha. Então, de alguma forma, eu fui escolhido por ela. Graças a Deus. Porque eu acredito ser uma ligação muito forte e de alma que hoje eu vejo. Porque disso que você está falando, da minha parte foi mudando. Porque fui aprendendo, por exemplo, que uma mulher é muito mais intuitiva que um homem. Então eu aprendi muito mais a escutar ela do que propriamente falar. Como assim? Eu ensino muita coisa para ela. E ela me fala isso. Que ela aprende com os ensinamentos da mente Ronin. Mas quando eu quero tomar uma decisão na minha vida, se eu vou mudar de sala, o meu estúdio está numa salinha, vamos locar uma casa, o que você acha dela? Demorou para fazer isso. Eu escuto sempre uma palavra de apoio, mas se ela tem que dizer que não, ela diz que não. E eu comecei a acreditar e a confiar na intuição dela. E adivinhe, a minha vida só tem mudado positivamente quando você escuta o outro e entende que a mulher é muito mais intuitiva que o homem. O homem é muito mais voltado. Quando eu falo homem, entenda do masculino. O masculino é uma energia muito mais voltada para a ação. Então, eu falo, eu sou um míssel que precisa ser direcionado para algum lugar. E você está aqui para me direcionar, porque eu acredito também na tua intuição. Então, o homem que se apoia numa mulher, ele é fantástico, porque ele é inteligente. O homem que acha que é superior à mulher, desculpa, ele é burro, porque ele não é superior à mulher. Nós não vamos ser nunca superiores a uma mulher. O masculino não é superior, também não é inferior. O que é? É um complemento. Quando você vê no outro um complemento, e esse complemento dá certo, você passa a baixar o teu ego e achar que você é superior, e você passa a acreditar que o outro tem uma parcela importantíssima na tua vida. E eu passei a acreditar assim no relacionamento com a Andréa. E a partir de acreditar nisso, e como você mesmo disse, e eu passei a buscar conquistá-la a cada dia. Porque é fácil para o homem dizer, não, eu quero o que me é de direito. Eu quero ser atendido dos meus instintos. Para falar mais claramente, eu quero sexo com a minha esposa. Como que você quer sexo com a tua esposa se você não dá o mínimo para ela? Qual é o mínimo? Segurança, atenção, conforto, um bom ouvido para escutar quando ela precisa que você escute ela. Como é que você quer algo, sendo que você não conquista ela a cada dia da sua vida? Da mesma forma, a mulher. Como que você quer uma resposta do homem se você não conquista ele a cada dia de sua vida?
Porque, pasmem, você vai trocar de relacionamento. E pensa agora, a partir de agora, para trás, se você já é uma pessoa como eu, como a Nádia, que já viveu um pouco da sua vida, que está lá entre os seus 30 e 45 anos, não vamos falar nossa idade, né, Nádia? Entre os 30 e os 45, vamos ver como foi os relacionamentos daqui para trás que você viveu. Mudou muita coisa? Você foi, escolheu um cara diferente. No final das contas, você deve ter pensado, vocês são tudo igual. Por que que todo homem é muito parecido? Porque tem uma característica no masculino e tem uma característica no feminino. A característica do homem é ser mais proativo, mais ativo, mais forte, mais ágil em alguns aspectos físicos, porque é da característica do masculino. Não estou dizendo que a mulher não possa ter essas características, porque tem mulheres mais fortes que homens. Sim, tem, existe. Mas a genética e a parte biológica não fala isso, né? Vai falar que o sexo feminino é mais fraco que o masculino, talvez na parte física, mas na parte intelectual, a mulher é muito mais desenvolvida que o homem. E nós nos equilibramos nessas proporções. Então, saber aceitar que um é complemento do outro é algo muito mágico. Porque quando eu aceito que ela é o meu complemento, eu passo a respeitar. Quando eu respeito a pessoa que está do meu lado, eu não agrido, eu não invalido, eu passo a amá-la. Porque o amor está em doar, não em receber. E daí quando eu passo a doar, aí eu acordo de manhã, eu mando uma mensaginha para ela no WhatsApp, como eu mandei hoje de manhã, que eu mandei assim, bom dia, meu amor. Muito obrigado por cuidar de mim. Amei aquela torta de atum que você fez para mim. Ela mandou depois a resposta. Eu faço tudo que eu posso fazer por você, meu amor, porque eu quero ver você bem. Não é bom começar o dia assim? Aí você começa o dia assim, aí você vai almoçar junto com a pessoa, você escuta todos, às vezes, os queixumes da manhã dela que teve, por mais que aquilo não seja muito interessante para você, mas para ela é. Então escute, tenha um ouvido ativo e deixe ela falar. Porque essa mulher, o feminino precisa falar mais que o masculino. Só isso. Por isso que são duas energias diferentes. E quando eu entendo que são diferentes, não adianta você ficar pulando de galho em galho. Não adianta você ficar... O que você tem que ver na pessoa quando você escolhe ela? Deveria ser, veja o coração dela. Veja a essência dela. Se você conseguir enxergar a essência dela, tudo muda. Tudo passa a ser diferente. Porque daí você não está vendo só algo físico. É óbvio que o belo nos atrai. É óbvio que foi a beleza da Andréia que me atraiu. Mas hoje, além da beleza, eu vejo milhões de qualidades na Andréia. Que antes eu via uma só, que era o físico. Hoje eu vejo uma fantástica mãe. Eu vejo uma mulher com uma intuição poderosíssima. Eu escuto ela muito. Eu vejo que é uma mulher que tem uma bondade incrível comigo, com a filha e com os amigos, que está se abrindo aos poucos para o mundo. E para você se abrir para o mundo, você tem que ter coragem. Então é uma mulher extremamente corajosa, que enfrentou vários percalços na vida. E ela tinha todos os motivos do mundo para se fechar dentro de uma concha. Sabe aquela pérola que está fechada numa concha, que é de uma beleza incrível, mas o mundo não vai ver, porque ela se fechou. E hoje ela se abre, porque ela, de alguma forma, cresce com os conhecimentos da mente Ronin a cada dia, porque ela pratica os conhecimentos. E a prática está nisso. A prática leva à perfeição, sendo que a perfeição não existe nesse mundo material. A perfeição existe para o espírito. Então aqui nesse mundo da matéria, desculpe, você não vai achar ninguém perfeito para você. Não vai. Sempre vai ter um defeitinho. Sempre vai olhar para o outro, ai, nossa, ela é tão linda, mas a unha do mindinho dela é encravada. A unhazinha, ai, aquele defeito me incomoda tanto. Se te incomoda é porque as tuas 10 unhas devem estar encravadas. Não uma só. As tuas 10. Porque é muito fácil ver defeito nos outros, porque você está cheio de defeitos. Por isso, quando a gente fala das virtudes, é muito interessante ver a luz no outro.
Você tem que se treinar a ver a luz no outro. E para você se treinar a ver a luz no outro, você vai ter que ver em você, Nath. É essa observação que eu queria fazer. Porque, na verdade, a Andrea sempre teve essas qualidades. O que mudou também foi o teu olhar, Isso? né? Foi a forma como você olha. Você começou a olhar as virtudes, dar ênfase para as virtudes. Isso. Porque a gente já falou aqui, quando você vai montar uma empresa, você vai contratar funcionário, você nunca contrata as pessoas pelos defeitos que ela tem. Você foca nas qualidades. Só que aí o dia a dia, né, uma situação de estresse, tal, você começa a mudar o teu olhar. Você começa a colocar o teu olhar para aquilo que é ruim. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que mudar, acostumar o teu olhar a olhar para as qualidades, para as virtudes. Então você mudou o teu olhar e aí muda o teu relacionamento. Porque aí você. Tudo bem que tem uma unha encravada, mas tem 9 que tá boa. Você foca nas 9, É não na óbvio. uma. É óbvio. Né? E outra coisa que você falou também, você vai pular de galho em galho e sempre vai ter alguma coisa em comum. Na verdade, enquanto você estiver pulando de galho em galho, você não mudou você. Aí você acha que você tem que mudar o outro. Porque quando você faz uma análise de todos os relacionamentos que você mudou, que você teve, foram pessoas diferentes, mas você acaba, nossa, mas o João era igual ao Paulo. Não é que o João era igual ao Paulo, é que era a mesma Nádia. Isso, A Nádia não isso. tinha mudado, né? Isso. Então, na verdade, você tem que fazer um exercício, aquilo que a gente já falou aqui. Você não muda o outro, você muda você. Puxa vida, eu não quero mais entrar em relacionamentos abusivos. Mas o que você tem que fazer? Você precisa mudar algo dentro de você, alguma crença dentro de você, ou algo que aconteceu que te leva para esse tipo de relacionamento. Ou um Isso. problema com o pai, um problema com a mãe, que realmente isso vai trazer para que você se envolva nesse tipo de relacionamento que vai alimentar a tua dor, que é uma dor que você vem talvez desde criança, alimentando aquilo dentro de você. Perfeito. Então, o que é um relacionamento abusivo? Quando você vive um relacionamento abusivo? É você abusando de si mesma. Mas como assim? Ué, você busca um relacionamento onde você sempre é um mendigo. Você é um mendigo. Você é carente, você precisa de atenção, você precisa de um monte de coisa da pessoa. Você precisa que venha algo de lá. E o outro se sente superior, ele vai tá te castigando todo o tempo. Então, um relacionamento abusivo é um que castiga e um que recebe o castigo. E você não se acha merecedor de sair daquilo. Você acha que merece realmente sofrer aquela tortura. O que é isso senão você simplesmente não estar vendo o quão brilhosa você é? Porque quando você aceita algo de ruim pra você, eu tenho o dedo podre. Você não tem, você tem o dedo podre porque você tá podre. Mas é muito forte essa palavra, não é forte. É que você vê mais defeitos em você Do que as do tuas que virtudes. Tanto que se você perguntar para si mesmo agora, quantas virtudes você tem? Fale todas elas agora e escreva no papel. E agora fala os defeitos. Você vai ver muito mais defeitos do que virtudes. E tá errado. Você tem que ver muito mais virtudes do que defeitos. Se você começar a mudar o teu olhar dessa forma, você para de enxergar tanto defeito em você. Você vai deixando de lado. Porque às vezes vai contra até do que a própria psicologia talvez trabalhe com as pessoas. Porque a psicologia vai atrás de um problema e vai lá para resolver o problema, né? Então, a forma que o Akbar vê as coisas é um pouco diferente. Ele não foca no problema. Ele vai focar numa virtude para que através de uma virtude você resolva um problema. É diferente. É outro tipo de olhar. É um olhar através da luz. Porque para ele é muito claro que entrar numa sala e você ficar procurando uma caneta no escuro é muito difícil. Você procura uma caneta no escuro. Você perde muito tempo. Muito tempo, muita energia procurando uma caneta no escuro. Agora, quando você entra na sala e liga a luz, você vai enxergar a caneta e vai pegar. Isso. É essa analogia que ele faz. Essa analogia. Então você deve, primeiramente, olhar para você. Por isso que nas 9 dimensões, a primeira dimensão é do eu. Você precisa se conhecer a si mesmo. E isso é um trabalho de autoconhecimento. Eles falam de autoajuda de uma forma pejorativa. Livros de autoajuda, isso não vai levar a lugar nenhum. Como não vai levar a lugar nenhum? Sempre que você tenta se autoajudar, mas é você. Não porque você está seguindo. Não adianta você só seguir o conhecimento de outrem ou de um autor e você não botar isso na prática. Por isso que a gente sempre fala, né, Nádia? Pratique durante um mês algo. Você quer ver se uma dieta funciona? Faz um mês a dieta. Não um dia, faz um mês. Quer saber se o jejum intermitente funciona? Faz um mês. Quer saber se a atividade física muda um pouquinho o teu humor? Faz um mês.
Quer saber se a água desincha você, porque você se sente muito inchado? Toma 1 mês de água bem certinho, como tem que tomar. Quer saber se a tua vida melhora, se você dorme bem? Durma bem. 1 mês, com noites seguidas de dormir bem, sem ficar acordando por picadinho. As pessoas acordam dizendo assim pra mim, ai, acordei pra ir no banheiro. Gente, eu aprendi isso. Talvez eu esteja muito errado. Eu aprendi com uma fisioterapeuta que trabalha com trato urinário. Eu não sei se você sabe, mas você não acorda pra ir no banheiro. Sabia disso? Você simplesmente acorda, daí você vai no banheiro. Você acorda e vê que a bexiga tá cheia, porque não tem um mecanismo interno que diz acorde para ir no banheiro. A bexiga tá cheinha, ela fica cheinha. Você não tá dormindo e enchendo o estômago de água pra você ter que ir no banheiro porque tá cheia. Ela tá cheia porque ela já fez. O rim já filtrou, já mandou para onde tem que ir. E ele espera o momento de se acordar para você. Não tem um mecanismo na tua bexiga que diga, cérebro, manda o teu corpo acordar porque eu preciso ir no banheiro. Não. É que você acorda e vê que tá cheia a bexiga, daí você vai no banheiro. Não, por que você acordou? Porque o teu sono não tá profundo. Você não atingiu o sono REM. Você não foi onde tem que ir no sono. Então a tua mente não descansa. São aquelas pessoas que ficam acordando a noite inteira. E parece que você não descansou, e não descansou mesmo. Porque a tua mente não foi para onde ela deveria ir. Por isso que o sono é tão importante. Olha que loucura. Por isso que eu falo que a vida é demais. A gente tá falando de relacionamento e acabou falando em sono agora. Porque tudo tem relação. Porque uma pessoa que faz atividade física, que dorme bem, que toma água. E qual é o quarto ponto? E se alimenta bem, tem tudo para ter um bom relacionamento. Eu já faço para mim o que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que fazer para estar vivo. Agora deixa eu compartilhar com o outro um pouco dessa minha vida saudável. Eu até falei pra você uma vez, o pessoal sabe que eu não sou corredora, mas eu comecei a correr não pela atividade física em si, mas para criar disciplina na minha vida e para me fortalecer, não fortalecer só o meu corpo físico, porque isso eu já fazia, mas para fortalecer realmente o meu coração, para eu criar essa fortaleza para mim. Perfeito. Por que isso? Por que eu achei no exercício físico? Porque ele traz disciplina. Quando você tem disciplina na tua vida e constância, você aplica isso não só para a parte, você aplica isso nas 9 dimensões da tua vida. Isso. Então, quando você aplica para a primeira dimensão para você, é o primeiro passo para que você tenha isso na segunda. Por que acontece? Por que a gente se perde quando a gente vai para a segunda? Porque você não tem uma primeira dimensão, uma fortaleza. Bem estabelecida, tá tudo mais ou menos. Uhum. Aí chega uma segunda pessoa na tua vida e você fala, cara, achei a salvação da minha vida, eu vou viver a vida daquela pessoa. E inconscientemente você pula para a vida daquela pessoa. Aí você já não fazia muita coisa, mas você começa a viver 100% da vida da segunda pessoa. E isso vai enchendo o saco para quem, né, para quem tá recebendo isso. Porque você quer uma pessoa que tenha a vida dela, que você possa compartilhar. E não que venha 100% e viva só a sua vida. Porque você se atrai pelaquela pessoa, pelas coisas que ela faz, pelo tipo de vida que ela tem. É uma pessoa legal. E quando ela para de fazer aquilo, ela deixa de ser interessante. E aí é isso que a gente faz quando a gente não tem uma primeira base estabelecida. A gente começa a viver a vida da outra pessoa. E a outra pessoa fala, cara, mas não foi pra isso que eu olhei. Eu olhei pra você quando você viajava, quando você corria, quando você fazia as tuas coisas. É isso que me interessou. Então, eu comecei a fazer isso para fortalecer a minha primeira dimensão. Para entender que eu comigo, puxa, é uma vida que eu quero ter. E se não tiver ninguém, ok, eu tô fortalecida aqui. Mas eu também tô fortalecida de chegar uma segunda pessoa e continuar vivendo a minha vida, fazendo as coisas que eu faço. Então, quando a gente fala de primeira e segunda dimensão, e eu apliquei isso através da corrida, foi para ter esse entendimento que eu não tinha. Para mudar a Nádia e não mudar os relacionamentos. Porque se eu não mudar aqui a primeira, vai ser sempre igual. Isso. Não vai mudar nada. Nada, não muda. Então, é interessante, né? E assim funciona a vida. Então, por isso tem que começar pelo eu, pela mudança. A palavra que você falou antes ali foi muito bem colocada. Você muda a forma de ver o mundo. Na verdade, você para de ver o mundo só com os olhos físicos. Porque você direcionar o teu olhar para algo mais espiritual, porque você está buscando melhorar como ser humano, isso só tende a abrir os teus caminhos de todas as formas. Por isso que quando a gente fala que, mesma coisa o físico, se o meu propósito fazer atividade física é só emagrecer,
ele é muito básico. Muito básico. É muito aqui só na matéria. Agora, quando o teu objetivo é ter uma atividade física porque eu quero fortalecer o templo do meu espírito, meu Deus, é muito mais profundo. É muito, muito, muito mais profundo. Imagina que você veja um templo lá, lindo, maravilhoso, com uma cúpula alta assim de ouro, bem cuidada, bem pintada. Lindo o templo. Você tem vontade de ir pro templo. Esse é teu corpo. Esse é teu corpo. E o que está ali dentro do teu templo? O espírito. O teu espírito. É ali que você entra, ali que você adentra para ter um contato com Deus, consigo mesmo. Então, olha como é interessante essa analogia que a gente fez agora. De você olhar o templo e olhar, e o teu corpo é a mesma coisa. Por isso que eu pergunto, se o teu corpo é o teu templo, você tem uma necessidade assim intrínseca de ter que ir a algum lugar para encontrar Deus? Não. Não. Porque o meu corpo é o meu templo. Eu só tenho que entrar dentro de mim mesmo. Mergulhar nas minhas entranhas. Mergulhar dentro do único órgão que não tem câncer. Do único órgão que é o caminho. Que é o coração. É o coração. Coração. Então, quando eu consigo entrar no caminho do coração, parece que o universo se abre. Na verdade, sempre esteve aberto. Você só começa a enxergá-lo. Quando você enxerga, aí você não tem mais que ficar pedindo. Você só agradece um dia após o outro por todas as coisas boas que ele tem te proporcionado ao longo de sua vida. E assim são os relacionamentos. E o meu tá lindo e maravilhoso. Não era assim. Não tenho problema em falar que no início eu era muito tucunzão, eu era muito instintivo mesmo. E a Déia, ela dominou, ela segurou. A gente fala que ela é visionária. Ela é visionária, ela dominou o touro. Mas ela sempre enxergou uma coisa que minha mãe enxergava bastante, que era um coração muito puro, muito belo. Minha mãe dizia isso e eu sempre acreditei nisso. Então quando você acredita nisso, de alguma forma, um dia você quer ver isso. E a Déia me fez enxergar, olhar para dentro. E hoje a gente está muito bem, com uma filha maravilhosa que é a Helena. Um beijo para vocês duas, amo vocês. Eu sei que você escuta, Déia, então esse podcast foi para você. Ela vai ficar feliz, porque ela sempre fala pra mim, eu vi o podcast essa semana. Beijo, gente. Valeu! Valeu, gente. Um beijo.